Boa noite, estudantes da doutrina. Bem-vindos mais uma vez a este momento de união, de partilha, de estudo. Vamos continuar o estudo que ficou a meio na semana passada, que é o estudo do capítulo número 5, ouvindo instruções. Como o estudo era muito extenso, não é? E para nós fazermos justiça a todas as informações que ele nos trazem, nós dividimos em duas partes e hoje vamos concluir este capítulo. E por isso, sem mais demoras, vamos dar início com uma oração e eu vou pedir a todos que possam ir achando uma posição confortável, fechando os olhos, sintonizando com Jesus, com o seu mentor espiritual. Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por podermos estar mais uma vez reunidos em Teu nome para mais um estudo, para mais um momento de fé, de partilha, de comunhão, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, tão necessária a nós hoje, para que possamos fortalecer a nossa fé e entender melhor a maneira de chegar a Ti, a melhor maneira de chegar aos nossos irmãos, em auxílio, em serviço, que possamos entender melhor a Tua mensagem para amarmos melhor ao nosso irmão e a nós mesmos, redobrando assim as nossas forças, a nossa fé, a nossa coragem. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim seja. Consegues ver, Filipe? Consigo. Começa a ler nos sacerdotes, correto? Sim, exato. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados, e, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis, de condições inferiores, que a rodeia em todos os sentidos, mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos, e os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vigorosamente no planeta, e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Não existe um país algum, não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia.
embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo, revelará as necessidades da alma, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de revelar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da instrução divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo menos, pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé, exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever ações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é a necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas, encaremos, porém, o serviço do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processos mundialmente de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco, veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito de Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar precociente na Assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseja servir, procura outros géneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define, com precisão, todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com inexprimível espanto. Obrigada, Felipe. Obrigada, mãe, pela prece. Bem, aqui, mais uma vez, nós temos a continuação das orientações de Telésforo àquela multidão de irmãos que estavam ali reunidos. Como falávamos na semana passada, estão reunidos grupos de irmãos que já reencarnaram anteriormente com a missão da doutrinação e da mediunidade na Terra, e outros que se preparam para essas missões. E aqui estão todas as orientações de Telésforo e que orientações, vamos dizer, não é? Portanto, deixem-me só aqui um bocadinho para eu partilhar os slides convosco. Então, aqui primeiramente vamos retirar esta frase de Telésforo em que ele nos diz:
A humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Portanto, isto no seguimento daquilo que falávamos mais uma vez na semana passada, da falta de preparação espiritual de todos nós que ainda estamos aqui na Terra, falta de preparação para as realidades eternas, como falávamos anteriormente. E ao passo que acompanhamos a evolução planetária, existe uma aproximação do plano invisível com o plano visível, e isso é inevitável, como dizia Telésforo, faz parte do progresso, faz parte da evolução, essa aproximação entre as duas esferas, entre os dois planos da vida. E de que forma é que isso também depois nos influencia a uns e a outros, vamos ver mais à frente. Então, continuando aqui, ele vem-nos dizer: os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Bem, e nós vemos este livro, relembrando mais uma vez, foi lançado em 1944. Portanto, tudo isto já tinha acontecido anteriormente. E se grandes progressos estavam a acontecer até aquela data, 1944, digamos assim, o lançamento do livro, o quanto de progresso não houve desde essa data até os dias de hoje, não é? Foram progressos imensos na parte material, na esfera material, não é? Surgiram os computadores, surgiram as televisões, os telemóveis, os transistores, que são o que permite a utilização destes aparelhos eletrónicos, a descoberta da estrutura do DNA, já realizámos viagens espaciais, continuamos a impulsionar essas mesmas viagens, temos a internet, as realidades virtuais, a clonagem, mais painéis solares, a fertilização in vitro, a realização de transplantes, os computadores quânticos, alimentos criados em laboratório a partir de diversas moléculas, sem ser necessário ferir o animal, reaproveitamento de resíduos, não é? Tantos avanços na arquitetura, na ciência, na medicina, na agricultura, a descoberta de novas moléculas, há tanta coisa interessante a acontecer e tanta coisa a evoluir, e o quanto não está ainda para chegar ao mesmo tempo, não é? Para nós, não se... E muito mais ficou aqui por dizer, porque isto é só um levantar do véu. Se nós fôssemos falar de tudo o que já progrediu desde 1944 até hoje, não saímos daqui. Mas continuando. Para além destas maravilhas, pronto, nós temos mais uma vez uma frase de Telésforo em que ele nos diz: a ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. E isto é uma coisa que todos nós conseguimos constatar. Quanto mais facilidades temos no mundo material, mais aflições da alma surgem. Estamos na era das pessoas ansiosas, nervosas, aparecem doenças que não se sabem de onde é que elas surgem, e tantas outras aflições, como ele nos fala aqui. Ele diz que a estatística dos crimes humanos é espantosa. Surgem guerras, homicídios, suicídios, tragédias conjugais, desastres do sentimento, greves, inquietação sexual, a loucura, as moléstias desconhecidas, os impulsos revolucionários da indisciplina. E nós vemos tudo isto a aumentar tanto nos dias de hoje. Mas
E tudo tem uma razão de ser, nós vamos explorar um bocadinho mais à frente. Mas será que também é tudo assim tão mau? Vamos consultar a codificação espírita, o livro dos espíritos. Mónica, consegues ler para mim esta questão, por favor? Sim. Na questão, no Livro dos Espíritos, na questão 784, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Resposta: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chega ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Alguém quer comentar para mim esta, esta resposta do Espírito da Verdade? Felipe, Dona Maria? Sim, posso. Sim. Não, este aqui a pergunta é bastante interessante, porque se nós, mais uma vez, centrarmos a nossa visão só no noticiário de cada dia, em que ele olha sempre para a parte má da humanidade, nós vamos parecer, de facto, estamos a dar passos para trás em vez de estarmos a avançar. Só que se nós olharmos, alargarmos o nosso horizonte e verificarmos aquelas épocas anteriores em que havia muito mais a aplicação da lei de talião, olho por olho, dente por dentro. Se nós verificarmos na antiga Roma, que era considerada uma sociedade erudita, em que os jogos ainda eram, ou o divertimento ainda era a troco do sofrimento humano, verdadeiramente, nós vemos que face a essas situações, e se olharmos para civilizações anteriores, nós vemos que grandes passos nós temos dado naquilo que é a nossa moral e a nossa moralidade enquanto espécie, enquanto seres em evolução. E, de facto, muitas vezes o mal tem que atingir o seu topo máximo, como quase que um copo que enche até ao seu limite para transbordar a água velha e nova água o preencher, ou seja, novos pensamentos, haver quase o desgaste pela saturação daquela situação que é negativa, para que novos pensamentos venham revestir ou venham alimentar aquilo que é o pensamento coletivo da humanidade, e ainda bem que depois nós temos aqui este trabalho que nós temos estudado neste capítulo e neste início deste livro dos Mensageiros, em que temos a espiritualidade por trás, com aquele trabalho oculto de ir sempre enviando novas mensagens, novas formas de pensamento, para que nós nos possamos alimentar de forma diferente e criar um passo diferente e uma moralidade diferente para a frente. É isso, obrigada. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Sabemos que também o mal está sempre ao serviço do bem, não é? Portanto, mesmo onde existe o mal, onde nós só conseguimos ver o mal, provavelmente a espiritualidade superior está a trabalhar no bem, ali naquela situação. Por isso não devemos nunca perder a esperança. É claro que por o mal atingir um nível tal que nós vemos que não, isto não pode acontecer mais, não pode ser assim. Temos que mudar, e aí temos a alavanca para mudar situações, temos a força eh, de, de perceber que realmente não pode acontecer mais daquela maneira. Temos que mudar mesmo de maneira é assim que funciona um bocadinho o ser humano ainda, não é? Sim, exatamente, era esse ponto que
que eu queria chegar, porque é através desse excesso de que nós percebemos o que é que realmente calma, não, isto já não pode ser mais assim, tem que ser diferente, temos que partir para a mudança, temos que mudar, temos que alterar aqui como as coisas funcionam. Então, vamos compreendendo realmente o que é o mal através do excesso. Então, há, vamos progredindo, sim, há avanço, mas é preciso que isto chegue a um excesso, um mal, para nós acionarmos a alavanca da mudança. Vamos continuar então o estudo. Então vamos retirar aqui pequeninas passagens deste capítulo. A primeira, como falávamos também no estudo da semana passada, que é o homem não se conhece a si mesmo. A segunda, ele diz: atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves. Portanto, ele diz-nos isto, falando de todos os progressos que têm havido a nível material, portanto, vamos acumulando ou conquistando conforto nos nossos lares, vamos conquistando diversas coisas na nossa vida que tornam o corpo mais confortável, mas chega a um ponto em que já confortável o suficiente, a alma revela, ou o corpo revela as necessidades da alma. E aí ele fala-nos, para além de todas as associações com o plano inferior, têm as suas próprias deficiências, não é? Nós temos as nossas próprias deficiências. Portanto, ele nos diz, para além disso, está uma aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária. Milhões que podemos ser nós, e já fomos com certeza de estarmos aqui, podemos vir a ser novamente, que não se prepararam suficientemente para a vida no plano espiritual e para as realidades eternas que iremos encontrar. Portanto, aí vemos o quanto é necessária a evangelização de espíritos. E depois, mais à frente, ela nos diz: a humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si em processo mundial de reajustamento e redenção. E assim é, nós aqui estamos em processo mundial de reajustamento e redenção e agimos como células entre uns e outros a impulsionar, a fazer movimentar todo um organismo. Não é? Nós sabemos, já vimos, quem fez principalmente o estudo da mediunidade aqui e está a fazer este estudo, já tem algum conhecimento de como nós nos influenciamos uns aos outros, não apenas do plano invisível para o plano visível, mas também do plano entre uns e outros no plano visível, não é? Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e muito além disso, porque para o espírito não existem paredes que separam, não é? Existem diferenças de sintonia, diferenças vibratórias, diferenças na frequência. Mas vamos lá pensar. Não há nada que nós possamos fazer para impedir esta sintonia entre uns e outros? Vamos consultar então o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e no seu capítulo 2 ele fala simplesmente sobre a vontade. E eu retirei apenas o finzinho desse capítulo. Antes disso, ele nos diz: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Elizabeth, podes ler para mim esta frase, por favor? Em verdade, a vontade, não consegue impedir a reflexão mental. Quando se trata da conexão entre os semelhantes,
porque a sintonia constitui lei interrogável, mas podem pôr o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los presos na corrente do bem. Obrigada. Ou seja, depende sempre da nossa vontade, que governa muitos elementos, administra vários elementos de forças que nós desconhecemos ainda, não é? Mas depende da nossa vontade manter-nos na disciplina que nos conduz a manter o pensamento coeso na corrente do bem. Isso depende de nós. Não podemos fazer, não conseguimos impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes. E aqui ele diz uma coisa muito interessante, não é? A sintonia é uma lei interrogável, mas nós podemos ter a vontade que mantém essa disciplina ligada à corrente do bem. Isso nós podemos. Alguém quer comentar este bocadinho, não é? Alguém que teve no estudo da mediunidade? Mãe, Felipe, Mónica, Robson. Mais à frente, né? Então, também está quase. A seguir surge-nos uma pergunta, que é: como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas invisíveis e invisíveis da experiência humana? Será que basta o culto externo? O ato de fé? A afirmação da vontade? Deleuze por mais à frente diz que não, não é? O que é preciso? Alguém consegue dizer? É o trabalho. Aliás, não é trabalho, é serviço. Ele próprio mais à frente diz que é preciso. Espera que eu vou. Exato. Que é preciso oferecer os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando os nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Olha como é maravilhoso o trabalho que tem sido feito para que nós possamos vir a entender o Espírito do Cristo. E quem somos nós ainda, não é? Tão pequeninos para entender este Espírito maravilhoso que é Jesus. Mas aí traz-nos ao nosso momento de reflexão. Eu te tirei só aqui esta pequenina frase em que ele nos diz: concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. E com isto eu venho pedir a todos que possam trazer-nos a sua reflexão deste capítulo, das mensagens que foram trazidas, apenas desta frase, o que sentirem no coração queiram partilhar, porque muitos ensinamentos tem este capítulo e cada um de nós tem sempre alguma coisa que pode acrescentar sobre as mensagens aqui trazidas. Alguém se voluntaria para ser a primeira pessoa? Mãe? Eu, em relação àquela frase anterior sobre a sintonia, que é a lei interrogável, todos nós estamos sujeitos a que os nossos erros nos alcancem a determinada altura da nossa evolução, seja nesta vida mais à frente, hoje em relação a vidas passadas. Portanto, há alguma situação que nos faça rememorar um erro e que nos apanha na curva, não é? Portanto, aí é a lei da sintonia. Mas nós podemos amenizar os efeitos dessa lembrança fazendo o esforço, tendo a vontade
de nos disciplinarmos, a vontade de não entrarmos naquelas vibrações que nos baixam a frequência, mas edificando o nosso pensamento no bem, cimentado com o trabalho e com o serviço, com o estudo. Portanto, a prece, o estudo, o trabalho são fundamentais para manter a disciplina do pensamento e, de certa forma, amenizar aqui a lei da sintonia. Trazendo sempre a misericórdia divina que nos encontre sempre a trabalhar. Sim, seja. Mais alguém quer comentar? Mónica? Primeiro é um trabalho individual, não é? Em primeiro lugar, temos que nos conhecer a nós mesmos. E depois é um trabalho que requer muita disciplina no nosso dia a dia, não é? Para seguirmos as leis divinas, todo o ensinamento que Jesus nos tem mostrado, requer muita disciplina, disciplina do pensamento, das ações, e é muito difícil, mas pouquinho a pouquinho, termos a noção do que é o certo e do que é o errado, vamos conseguindo com a vontade, claro. Se não tivermos vontade, não chegamos lá. Com a vontade e com os ensinamentos que temos, o conhecimento que temos, acho que é um passo para todos nós irmos evoluindo. É assim, há bocado falámos que há pessoas que dizem, está cada vez pior, o mundo está cada vez pior. Não está cada vez pior, porque hoje em dia moralmente estamos mais evoluídos, conseguimos ajudar mais o próximo, termos noção do que é o bem, o que é o mal, até as pessoas que fazem, que são más, que não conseguem ajudar o seu próximo, eles sabem o que é certo e o que é errado. Portanto, o mundo estamos a seguir um bom caminho, apesar de ainda há muita coisa que temos que evoluir, mas também ainda somos espíritos muito imperfeitos e egoístas, não é? Mas vamos chegar lá. É isso mesmo, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, assim seja. Mais alguém? Elizabeth, Dona Júlia? Posso ser eu agora? Sim, claro. Eu acho que pior não estamos. Posso dar o exemplo dos animais. Hoje em dia já existe uma maior preocupação com os animais, por exemplo, coisa que não acontecia há umas poucas décadas atrás, não é? Em relação, portanto, ao que estavam a falar anteriormente, não é um trabalho fácil estarmos sempre eu falo por mim, eu dou comigo às vezes por pensar assim, pronto, já não agi da melhor maneira e tenho que pensar duas vezes da próxima vez. E dou um exemplo muito simples: no trânsito, eu de vez em quando tenho assim uns maus pensamentos, e depois de repente não me posso entregar a isto, tenho que respirar fundo e deixar. Mas eu acho que pior não estamos. Acho que aos poucos há certas. Já começamos a ver um pouquinho mais de humanidade. Penso eu pelo menos é isso, que não é por um ou dois que aparece nas notícias que fez e que acontece, porque a questão é que maioritariamente as notícias só falam das coisas más, não falam das coisas boas, infelizmente. Mas acho que sim, estamos a melhorar. Esticam-se. Acho que estamos a melhorar, sim. Sim, Exato. está a começar a haver uma maior conscientização das necessidades da solidariedade e fraternidade e da convivência entre todos os seres.
não só o ser humano, mas todo o meio ambiente. Não é? Filipe, Dona Maria. Bem, há aqui tanta coisa a dizer nesta pequenina frase. Começa com duas palavras que nós trazemos tanto, a fé e a vontade, e associando a outras frases que ali dizias nos slides anteriores, que não basta muitas vezes só a vontade, que também há a lei da afinidade, que muitas vezes faz com que à vontade nós tenhamos que adicionar a disciplina como forma de vencer esse vínculo inversamente proporcional, ou seja, quanto mais invisível ele é, mais forte ele se torna, e por não ser visível aos nossos olhos, tantas vezes é ignorado. Não esqueçamos que Jesus Cristo deixou como uma recomendação no trabalho, quando ele diz que o Pai trabalha até hoje e por isso ele também trabalha. E no livro do Espírito já há um capítulo reservado à lei do trabalho, e que nos pergunta, e em algumas perguntas diz que o trabalho é uma necessidade do homem para que ele possa, não é bem com estas palavras, mas estimular a sua inteligência, se conseguir aperfeiçoar, servir de expiação, ou seja, sair da fase da sua infância. E perguntam-nos também, uma pergunta que Allan Kardec faz, é se o trabalho é apenas meramente material ou se também há trabalho espiritual. E ele diz, e esta eu vou ler que é muito curtinha, que diz que o trabalho é também espiritual. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda a ocupação útil é trabalho. Então, nós hoje podemos sintetizar isto de uma forma que é: se eu preciso da fé e da vontade para poder mover, dizíamos lá na casa há coisa de 2 semanas que sem vontade nem um grão de areia é capaz de ser movido, quanto mais uma montanha. Então a fé precisa da vontade, mas a vontade precisa da disciplina, para que nós possamos adotar esse comportamento repetidamente até que ele se faça verdadeiramente em nós. E é assim que nasce uma virtude, através da repetição, da experiência, da evolução. Evolução é vontade, mas também é tempo. Ninguém consegue dar um salto evolutivo. Nós temos que passar pelas experiências, temos que deixar que a maturidade espiritual chegue até nós para podermos enxergar certas verdades que até então nós não conseguíamos enxergar. Mas somente se nós permanecermos parados durante este tempo que nos vai trazer a maturidade, nós não vamos conseguir alcançar esta maturidade somente através de passarmos este tempo a trabalhar. E muitas vezes nós vamos fazer ações mais direcionadas para o mal, como nós vinhamos a dizer, e esse chega ao topo do nosso copo e começa a extravasar, e nós começamos a compreender que ainda não é ali que nós temos que direcionar as nossas energias. E então apontamos a nossa atenção para o outro lado e vamos experienciar novamente. Enche o topo do nosso copo e vamos perceber que ainda não é ali. Até que nós, finalmente, através de inúmeras experiências, apontamos a nossa mira ou a nossa visão para aquela que é a porta, que é Jesus Cristo. E por isso é que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai sem passar por mim. E é de experiência em experiência que nós vamos afinando a nossa mira, vamos clareando a nossa visão, até que um dia vamos enxergar exatamente para o ponto que devemos caminhar. Até lá permanecemos conforme permanecemos agora, meio tateantes, meio perdidos, meio sem segurança, muitas vezes naquilo que é o caminho que temos que percorrer, e muitas vezes temos que ser, como nós começámos este estudo antes de ser gravado, a ser constrangidos a trabalhar, a ser constrangidos a servir, para sairmos da nossa inércia,
e passamos ao movimento que nos trará a força da fé, a força da vontade, a força da disciplina, para realmente servir. Porque aquilo que eu entendo, a diferença entre trabalho e servir, é que no trabalho eu ainda o faço de forma obrigatória, à espera de uma recompensa, à espera de uma determinada situação qualquer. No servir, ele passa a ser algo que vem do meu ser interior, em doação, em gratidão, em reconhecimento por tudo aquilo que a espiritualidade também já fez por nós, daquilo que Jesus Cristo faz por nós sempre, e essa é a grande diferença, é que o servir passa a ser natural. Por isso é que Telésforo diz que na comunicação é diferente, tem que haver mesmo a vontade de servir, tem que ser algo que vem de nós mesmos e não pode ser uma obrigação. E passo. Obrigada, Filipe. Realmente eu só a referir é que naquela frase de Emmanuel, não é? Ele diz: a sintonia existe, mas a tua vontade tem a capacidade de administrar os meios que te vão colocar, vai te deixar coeso na corrente do bem. Por isso é que o Pai Joaquim sempre nos diz: a sua vontade é soberana. Portanto, a partir da vontade temos tudo, e depois é aí entra Emmanuel, o pensamento cria, a vontade executa, portanto age, é ação, portanto vontade e serviço sempre aliados um ao outro. Robson? Boa noite, meus queridos amigos. A evolução não dá saltos. E um espírito de escola, orientador e disciplinador como Telésforo, nos traz a mais pura realidade dos últimos 100 anos passados e 100 anos futuros. A ciência veio com uma evolução tão rápida, rapidíssima até, que há 30 anos atrás não existíamos televisão plana, não existíamos telefone, e celular e aquelas outras coisas assim, que veio praticar a nossa vida. E as potencialidades superiores nos permitiu esses confortos para que nós pudéssemos nos dedicar mais à nossa evolução moral, eliminando da gente alguns trabalhos manuais que ocupariam a nossa vida de tal forma que não nos deixaria com margem para estarmos naquela pequena percentagem daqueles que se preparam para o mundo regenerado, como ele nos diz. E na casa, nós já tocamos várias vezes nesse tema, sobre o percentual daqueles que se preparam, e também já nos incluímos no percentual desses que não se preparam. Não é o fato de termos conhecimento da doutrina espírita, de termos conhecimento dos dizeres de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, de termos em nosso coração o fora da caridade não há salvação, de fazer o bem sem olhar a quem, de amar ao próximo como a si mesmo. Isso é tudo muito bom, muito bonito, são palavras reconfortantes. Mas da palavra à ação existe uma distância milenar. Ontem éramos assassinos, estrupadores, éramos suicidas, já fomos tantas coisas na área da criminalidade entre nós e a justiça divina, ao ponto do nosso querido amigo Barçanufo nos taxar como transfugas da lei, e ainda o somos. Apenas hoje começamos a ter consciência de que nós poderemos engrossar as fileiras do bem
alterando a nossa forma de pensar, alterando o nosso padrão vibratório para o amor. Só dessa forma conseguiremos estar longe da influência das zonas trevosas que nos abraçam a cada dia. E elas estão a cada dia mais aperfeiçoadas, mais organizadas, para nos conduzir aos vícios que vão continuar nos perdendo. Estamos à porta da regeneração e do progresso. E não sabemos ainda se temos a condição de penetrar este novo mundo. Porque, naquela altura, Telésforo já nos dizia: grande esmagadora não se preparou. Grande esmagadora da maioria dos habitantes dos vários planos da vida no planeta Terra, né? Não se preparou espiritualmente. Nos preparamos realmente com tecnologias maravilhosas que estão nos escravizando dentro do nosso lar. Hoje, faço uma doação via internet, olha, já fiz a minha caridade. Será? E para quem que você olhou com carinho? Para quem você sinalizou com amor no trânsito ou nos transportes públicos? Para quem você cedeu o seu lugar na fila de um supermercado lotado? Isso são atitudes que demonstram a sua evolução moral. Importar-se com o próximo. Porque realmente o próximo é o próximo. É quem está próximo. Você não sabe, não tem ainda a capacidade de percepção do sofrimento que aquela pessoa que está à sua frente ou ao seu lado, num autocarro, ou na fila de um banco ou de um supermercado, está passando naquele momento. Quanta influenciação ignorada dos planos espirituais menos esclarecidos são feitos como agressão a nós, né? Muitos assassinatos, muitas injúrias, muita troca de palavras fúteis, são alimentos para aquela turba insaciável da ganância, da discórdia. Então, nós necessitamos estar preparados. Voltando um pouquinho atrás, Telésforo nos chama a atenção de uma forma de um educador disciplinado. Não é o sacerdote, não é o pastor, não é os dogmas terrestres, porque ele só faltou falar: Jesus não criou nenhuma religião. A que ele criou é o amor, é a caridade. Então, não adianta bater os joelhos no chão e cravar o peito e dizer minha culpa, minha culpa, minha culpa, se você não se modificar. Chico tinha uma frasezinha que a gente costumava sempre citar, e hoje eu vou relembrá-la aqui para vocês. Não adianta absolutamente nada ir ao centro, ir à igreja, orar a Deus e continuar tratando mal o seu irmão. Não adianta nada. Então, para que possamos trabalhar na comunicação entre o plano espiritual e o plano material, nós temos que ser servidores dedicados. É fazer o trabalho conforme a espiritualidade nos pede. E servir a Deus, servir a Jesus, é a tarefa mais sublime que nós podemos executar. Jesus necessita do nosso trabalho, porque à medida que nós trabalhamos, nós espalhamos à nossa volta o amor, a concórdia, os bons fluidos, a boa vibração. Então, nós vamos contribuir para a modificação da psicosfera. Mas eu sou um só. É um só que está vibrando aonde muitos, milhares estão vibrando, pela paz do mundo, pelo extermínio da fome, pela extinção das guerras. Existem milhares. Nós até não poderemos ser escolhidos para estar aqui no planeta regenerado,
Mas quando estivermos nos planetas primitivos e de prova de expiações, a nossa caminhada de certeza será mais rápida. Porque nós vamos trazer no arcabouço espiritual, nos nossos arquivos espirituais, o pequeno treinamento que a gente está fazendo aqui agora. Então, se ontem éramos os trogloditas que matavam, nos assassinavam, extortados, hoje somos arrependidos. E pede a Jesus e pede a Deus pelos irmãos que sofrem. Muito obrigado. Obrigada. Eu aqui só me lembrei agora da passagem de Paulo, não é? E agora permanecem três: a fé, a esperança e a caridade, ou o amor, porém o maior de todos eles é o amor. E, e esse sim é o pedido de Jesus, que nos amemos uns aos outros. E nós referimos muito, mas é sempre bom estar constantemente a relembrar para que esse ensinamento não saia daqui e passe para aqui e saia, como também diz o Pai Joaquim. Que espalhemos esse amor e possamos abrir-nos ao amor e somos mais um ou somos apenas um, mas a partir do momento em que começamos a trabalhar em nós mesmos para nos modificarmos pelo bem e pelo amor, somos menos um a contribuir para a esfera densa dos vícios mentais e muitos outros, mas mais um a contribuir para a libertação e para o progresso. E, nesse sentido, Emmanuel, que tem acompanhado aqui o nosso Evangelho no Lar ao domingo, mais uma vez, por divina inspiração, trouxe uma lição que serve perfeitamente para o estudo de hoje, que é os 3 imperativos, que está no livro Pão Nosso. E é uma lição muito bonita que eu quero partilhar. Onde é que ela está? Então ele diz: os 3 imperativos, a lição número 109. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, e está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 9. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela,
a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Deixar aqui então as referências do estudo de hoje e agradecer a todos pela vossa presença, pela vossa participação, pelo vosso contributo. Agradecer à espiritualidade amiga que nos envolve e nos inspira e guia sempre. E hoje a Dona Maria, que está tão inspirada, e eu gosto tanto de a ouvir, pode fazer a oração final para nós. Obrigada. Obrigada pelo elogio. Ai, ai. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Jesus pelos ensinamentos recebidos. Estamos hoje e sempre abrir os nossos horizontes, expandir a nossa consciência em cada momento da nossa vida, para que possamos partilhar os ensinamentos de Jesus a cada encontro, a cada irmão que possamos visitar. Na profundeza da nossa consciência, encontrarmos Jesus. Apacentando os nossos corações, trazendo-nos a sua paz. Fica conosco, Jesus. Com a tua paz junto dos nossos corações. Obrigado, Jesus. É conosco hoje e sempre. Assim seja. Seja que Jesus envolva a todos com a sua paz, assista a todos com o seu amor e nos guie sempre com a sua luz. Permaneça em nossos corações. Obrigada e que o Senhor traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Até para a semana.